Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou passando aqui para fazer um vídeo que com certeza irá promover edificação na vida daqueles que irão ouvir. Eu estava lendo Mateus capítulo 7, versículo 15, quando o Senhor Jesus está dando ali uma série de instruções, tanto aos seus discípulos, como várias pessoas que estavam ali em volta dele. E um dos versos que me chama a atenção dentro de todo esse contexto bíblico é o versículo 15 do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando Jesus diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que nós aprendemos com isso? A palavra acautelai-vos significa proteger-se. A palavra acautelai-vos significa prevenir-se. Ou seja, você vai ter um cuidado redobrado quando se falamos desse assunto de falsos profetas. É isso que Jesus está dizendo ali. Se você tem um cuidado, redobre este cuidado quando for algo relacionado aos falsos profetas. Porque bem sabia Jesus que o que tem poder tanto para destruir a vida de alguém e alimentar é aquilo que nós ouvimos. Quando nós ouvimos, a nossa alma ela é alimentada. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Assim como na pandemia, muitas pessoas ficaram desesperadas quanto a este vírus. Eles ouviam alguém na televisão dizendo que estava morrendo uma multidão. E essas falas trouxe medo ao coração dessas pessoas, porque era o que estava alimentando elas. Mas aqueles que não estavam na frente da televisão, ouvindo essas notícias, ficaram intactos. Então, primeira mão, nós entendemos que aquilo que nós ouvimos tem poder de transformar ou de destruir as nossas vidas. E é por isso que Jesus vai dizer que é para nós termos cautela quando o assunto for questão de pregação, de ouvir alguém pregar, alguém que vai se posicionar para pregar. E por que Jesus disse que era para nós se reter, que era para nós redobrar nossa atenção quanto aos falsos profetas? A parte B do verso, ele vai dizer assim: que vem até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está dizendo que nós temos que ter essa cautela, que nós temos que ter este cuidado redobrado quanto aos falsos profetas, porque eles não vêm vestidos de lobo, eles não vêm com a sua verdadeira aparência. Eles virão vestidos de ovelha, isto é, um caráter temporário, um caráter que será manifestado durante 1h30 ou 2h30 de culto. Naquele momento ele vai apresentar para você um caráter impecável, mas o interior, ele é lobo devorador. Então você que é crente, você que não vive desesperado pelos prazeres dessa vida, você que luta dia e noite para viver uma vida de santificação com a força que o Espírito Santo concedeu a você, eu lhe dou este conselho nesse momento. Cuidado com quem você está ouvindo. Submeta todos os pregadores que subir no púlpito da sua igreja.
ou que lhe pararem no meio de uma rua, num comércio, no supermercado, para falar de Jesus, submeta este homem, submeta esta mulher a um teste das Escrituras. Faça como os nossos irmãos de Bereia, que submeteram o apóstolo Paulo a um teste das Escrituras. A Bíblia diz que Paulo pregava e eles acompanhavam se aquelas palavras estavam em conformidade com as Escrituras. Mais uma vez eu digo, acautelai-vos, previna-se, tenha cuidado redobrado com os falsos profetas. E por quê? Porque eles não vêm vestidos de lobo, eles vêm vestidos de ovelha. As palavras são dóceis, as palavras são mansas, as palavras parecem que são de Deus, mas na verdade é destruição para a sua vida. Jesus está voltando. A paz do Senhor, meus irmãos.